O vereador Cristiano Neves, por exemplo, fez uma crítica de que só agora, no 7º ano de governo, o senhor decidiu investir mais nas entidades, que isso surgiu após esse projeto ser apresentado. O senhor concorda, discorda? Qual é o seu comentário? Isso é uma desonestidade dele, né? Certo? Ele está mal informado, né? Porque se ele estivesse bem informado, ele saberia, por exemplo, que aqui na Procuradoria nossa está sendo feita toda a documentação para legalizar o CAS, que estavam ontem lá. Mas não sabia que isso está sendo feito. Certo? A documentação toda está sendo legalizada aqui para a Prefeitura poder apoiá-los. Mas isso não foi passado para eles. Tá certo? Agora, essas contratualizações que nós já fizemos com outras entidades, não é daqui para frente. Já estão sendo feitas. A contratualização com o asilo, nós começamos em 2015. Se não fez, é porque o asilo não providenciou a documentação, não se legalizou. Certo? E outras também de longo prazo. Certo? Nós legalizamos a Associação de Moradores da Divinéia há vários anos. Estava extinta a associação. Legalizamos, atualizamos estatuto, diretoria, reformamos todo o prédio lá da associação. Eles poderão receber, por exemplo, então? São totalmente legalizados. Eles podem receber. Sim. É uma das que estão legalizadas e podem receber. E ninguém fala deles. Certo? Nós legalizamos a situação deles, reformamos todo aquele salão que existe lá, fizemos vestiário, banheiro, fizemos lá parquinho infantil, fizemos academia ao ar livre, um campo de futebol suíço com alambrado de 6 metros de altura, fechamos todo o entorno da beira do rio para as crianças não entrarem no meio do mato, tá certo? E entregamos tudo isso para a associação administrar. Então esse vereador que fala dessa forma está muito mal informado, não acompanha o que acontece na cidade. Ele fica lá no rádio, ouvindo as mensagens que mandam lá para ele. Interessantíssimo esse vereador. Ele só tem audiência em Santa Cruz do Rio Pardo. Eu não sei como vende tanta propaganda para a Prefeitura de Ourinhos, se não tem audiência lá. Porque se reclama de buraco só em Santa Cruz. Em Ourinhos não tem buraco. Se reclama de fila de exame só em Santa Cruz. Em Ourinhos não tem fila de exame. Que vereador que é esse? Ele tem que ser, no mínimo, mais honesto. Prefeito, talvez no momento mais tenso da sessão desta segunda-feira, o vereador Luciano Severo criticou a base que lhe apoia na Câmara, dizendo que teria faltado hombridade, porque teriam discutido todo, ou pelo menos não tinham revelado essa medida durante uma reunião prévia que aconteceu antes da sessão, e disse que essa manobra ou essa estratégia só existiu porque o projeto partiu dele, portanto seria uma tentativa de atingi-lo politicamente. Ele fez algumas declarações graves, direcionou palavras ao senhor como crápula, imperador. O senhor deve ter acompanhado, pelo menos lhe falaram o que aconteceu na Câmara. Como é que o senhor responde a isso? Não merece resposta, né? Uma pessoa que usa esses termos, ele está jogando esses termos exatamente para ele, né? Certo? Quando ele coloca esses termos, né? De coronel, de crápula, esses termos talvez se encaixem melhor na pessoa dele mesmo, né? Porque quem usa esses termos, né, contra alguém na tribuna, onde tem imunidade, né, talvez ele seja essa pessoa. Não quero dizer o nome, mas é uma pessoa que não merece resposta, tá certo? Não merece resposta. Eu creio que a população vai saber decidir muito bem quem é Otacílio Parras Assis e quem é Luciano Severo. Em quem acreditar, em quem confiar, certo? E já demonstrei, e o povo está aí provando, que confia em Otacílio Parras Assis. Tá certo? Então, essa é a resposta que eu tenho para ele. Tá certo? Para ele medir as palavras antes de fazer essas acusações. Tá certo? E não comparar o que foi feito, tá? Generalizando. Ele, por exemplo, apresentou aquele projeto de emenda na semana da sessão passada, outra sessão, e não consultou os vereadores da base aliada. Ele foi fazer reuniões, visita às entidades, convidando para a sessão, para forçar a aprovação, e não convidou ninguém da base aliada. Ele fez sozinho. Ele tentou forçar uma aprovação na marra, na primeira sessão. Convidou as entidades, tem que aprovar na marra, fazendo pressão sobre os vereadores da base aliada, sem discutir o projeto. Emendas que seriam apresentadas no ato da discussão do projeto, o que é vedado, aí pode fazer. Quando se dá o troco de uma forma inteligente,
Porque dando uma solução para as entidades, aí são crápulas, são desonestos. Essas palavras pode vestir, que merece muito bem para ele. Nós tivemos recentemente, em dezembro, em que os vereadores foram para a Câmara com o Luizão da Onça eleito presidente da Câmara, com o voto do Pinhata, e de repente, esses mesmos que falam que foram desonestos, elegeram o Pinhata como presidente da Câmara, dentro do jogo político. Sim. Certo? Então, isso sim, seriam coisas de pessoas desonestas, porque eram pessoas que tinham empenhado a palavra no voto. Aqui, no caso, ninguém empenhou a palavra de aprovar o projeto. Sim. Estava sendo decidido e estudado. Nessa tática aí, quantos por cento base do governo, quantos por cento a ação intelectual do prefeito Otacílio? Olha, a minha parte intelectual se resume a fazer o quê? Administrar bem, para ter uma cidade em condições de crescimento, para fazer maioria na próxima eleição. Essa é a minha tática. Perfeito. A minha tática não é de agradar ninguém, certo? Tanto é que eu tenho poucos vereadores que me apoiam. Se fosse agradar e entregar para vereador, com certeza eu teria os 13.